O jantar naquela noite na casa de Dmitri tinha um peso diferente. Não era apenas a presença de uma das mulheres mais poderosas do país sentada à sua mesa de fórmica descascada. Era a sensação de que as paredes daquela casa, agora legalmente suas, testemunhavam a fundação de algo que nenhum documento jurídico poderia descrever plenamente. Verônica observava Lilian comer, seus olhos seguindo cada movimento da criança com uma curiosidade quase antropológica, como se estivesse tentando aprender uma língua que esqueceu há décadas. "O que tem nesse tempero, Dmitri?" Verônica perguntou, levando uma garfada do arroz com feijão à boca. "Tem um gosto, não sei explicar, diferente do que costumo comer." Dmitri sorriu, servindo um copo de suco para a filha. "É louro e um pouco de alho frito na hora. Coisa simples, Verônica, mas acho que o segredo é o tempo. Comida de verdade precisa de tempo para o sabor assentar. Não dá para apressar o fogo. O tempo," ela repetiu a palavra como se fosse um conceito abstrato. "Na minha vida, o tempo é medido em trimestres fiscais e minutos de reunião. Eu nunca parei para pensar que o alho precisa de tempo para perfumar o arroz. Parece uma metáfora para tudo o que conversamos hoje." Lilian, que até então estava concentrada em separar os pedacinhos de cebola, olhou para Verônica com a sinceridade típica dos 7 anos. "Tia Verônica, você não sabe cozinhar?" Dmitri sentiu um leve desconforto, mas Verônica soltou uma risada curta, porém genuína. "Para ser sincera, Lilian, eu mal sei onde fica a cozinha da minha casa. Alguém sempre deixa tudo pronto para mim. Eu achei que isso era sucesso, entende? Ter pessoas para fazer tudo o que eu não queria fazer. Mas se outra pessoa faz, você não sente o cheiro do alho fritando." Rebateu a menina, voltando a comer. Verônica olhou para Dmitri e houve um silêncio carregado de significado. Ela percebeu que, em sua busca frenética por segurança e controle, ela havia terceirizado a própria humanidade. O projeto do Fundo de Apoio aos Pais Solo não era apenas uma caridade, era sua tentativa desesperada de tocar o chão novamente. Após o jantar, com Lilian já instalada no sofá para ver o último desenho antes de dormir, Dmitri e Verônica foram para a pequena varanda da frente. A chuva havia parado, deixando o ar com aquele cheiro úmido de terra e asfalto típico de São Paulo. O barulho dos grilos competia com o som distante do tráfego na avenida principal. "Eu vi o que aconteceu hoje na reunião do conselho", disse Dmitri, encostando-se na mureta. "Você abriu mão de muito dinheiro. Aqueles homens devem ter achado que você enlouqueceu de vez. Eles acham que eu estou vulnerável." Verônica respondeu, cruzando os braços e olhando para as luzes da rua. "No mundo deles, qualquer ato de generosidade é visto como uma falha na armadura. Mas o que eles não entendem é que eu nunca me senti tão forte. Pela primeira vez, eu não estou jogando para acumular. Estou jogando para construir algo que vai sobreviver a mim. E como vai funcionar o fundo? Na prática, digo, você tem os números, mas eu conheço o rosto das pessoas que vão bater na sua porta." Verônica respirou fundo. O ar fresco da noite parecia acalmá-la. "Quero começar com o suporte jurídico. Conheço centenas de mulheres, e alguns homens como você, que perdem direitos básicos porque não podem pagar um advogado ou porque o sistema é desenhado para cansá-los. Quero contratar os melhores advogados do país, não para fechar fusões corporativas, mas para garantir pensões, guardas e moradia." "Isso é bom", assentiu Dmitri. "Mas o problema mais imediato é o agora. Amanhã cedo, quando o pneu do carro fura ou a criança acorda com febre e o pai não pode faltar ao trabalho sob risco de demissão. O que o seu fundo faz por esse cara? É aí que entram os centros de apoio imediato." Ela explicou, os olhos brilhando com uma nova intensidade. "Quero comprar galpões em áreas estratégicas. Não serão apenas creches. Serão espaços de convivência com enfermaria básica, apoio pedagógico e, o mais importante, transporte. Se um pai solo precisa ir ao trabalho, nós buscamos a criança, cuidamos dela, alimentamos e a levamos de volta." Dmitri ouvia com atenção, tentando processar a magnitude do que ela propunha. "Isso custa uma fortuna em logística e pessoal, Verônica, mesmo para você. Por isso, eu abri mão dos meus dividendos. A Orlov Group vai financiar a infraestrutura inicial, mas o fundo será uma entidade separada. Eu quero que outras empresas se sintam compelidas a participar.
Quero transformar a responsabilidade social em uma moeda de troca ética no mercado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o som do televisor na sala diminuindo conforme Lilian pegava no sono. Dmitry olhava para Verônica e não via mais a mulher que aparecia nos noticiários. Via alguém que estava em uma corda bamba entre o passado de traumas e um futuro de incertezas. Por que eu, Verônica? Ele perguntou finalmente. A dúvida que o corroía desde a entrega da escritura do imóvel. Tem centenas de especialistas em serviço social, gestores públicos, gente com currículo impecável. Por que colocar um mecânico para gerenciar suas ideias? Ela se aproximou, a luz amarelada do poste de rua criando sombras em seu rosto. Porque você foi o único que não me perguntou quanto. Quando você quebrou aquele vidro e me puxou para fora, você não estava fazendo um cálculo de risco. Estava apenas sendo humano. Todos os especialistas que conheço fariam um relatório antes de decidir se valia a pena quebrar o vidro. Eu preciso de alguém que saiba quando é hora de agir, de alguém que sinta o cheiro do alho no arroz. Dmitry, eu preciso da sua bússola moral. Sem você, esse projeto corre o risco de virar apenas mais uma estratégia de marketing corporativo. Dmitry sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas sobre dinheiro ou prédios. Era sobre a confiança de uma mulher que não confiava em ninguém há décadas. Eu não sei se estou à altura disso. Minha vida é consertar engrenagens, trocar óleo, garantir que as coisas funcionem. É exatamente disso que o fundo precisa. Ela retrucou tocando levemente o braço dele. Alguém que garanta que as engrenagens da vida dessas pessoas não travem. Na manhã seguinte, a rotina de Dmitry começou cedo, mas com uma novidade. O telefone que Verônica lidera tocou às 6h30. Dmitry, a primeira equipe técnica já está na escola da Lilian. O diretor está um pouco assustado com a velocidade das coisas. Você pode passar lá antes de ir para a oficina? Vou sim. Mas Verônica, lembre-se do que conversamos. Nada de atropelar a direção da escola. Eles precisam sentir que fazem parte do processo, ou vão acabar criando resistência. Eu sei. Estou tentando me controlar. Ela confessou com uma nota de humor na voz. É difícil para mim não dar ordens, mas estou seguindo seu conselho. Dmitry deixou Lilian na escola e encontrou um cenário de transformação. Caminhões carregados de materiais de construção, engenheiros com capacetes brancos e uma equipe de paisagismo discutindo como revitalizar o jardim central. O diretor, o Sr. Arnaldo, parecia zonzo. Sr. Dmitry, nunca vi nada parecido em 30 anos de educação pública, disse Arnaldo segurando uma pasta de documentos. Eles querem refazer toda a fiação elétrica em 3 dias. É possível? Com os recursos da Verônica, tudo é possível, Arnaldo. Dmitry tranquilizou-o. Só garanta que eles não interfiram nas aulas. O aprendizado vem antes do conforto. Dmitry passou o dia na oficina, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se pegava pensando na estrutura do fundo, em como organizar os cadastros das famílias, em como evitar que o auxílio fosse usado de forma errada. Ele começou a anotar ideias em um bloco de ordens de serviço sujo de óleo, prioridade para quem não tem rede de apoio familiar, criar sistema de carona solidária, banco de doações de uniformes e livros. No meio da tarde, um carro de luxo parou na frente da oficina. Não era o de Verônica. Dele saiu um homem alto de terno cinza impecável e expressão gélida. Ele caminhou entre os carros desmontados com um nojo evidente. Dmitry Gromos? O homem perguntou, sua voz soando como o estalar de um chicote. Dmitry limpou as mãos em uma estopa e levantou-se debaixo de um motor. Sou eu. Quem é o senhor? Me chamo Alberto Menezes. Sou consultor jurídico sênior da Orlov Group e nós precisamos conversar sobre a sua influência sobre a nossa CEO. Dmitry sentiu a tensão subir pela espinha. Ele sabia que o império de Verônica não ficaria parado enquanto ela mudava as regras do jogo. Se quer falar sobre a Verônica, fale com ela. Eu sou apenas um mecânico. Não seja modesto, senhor. Gromo? Alberto deu um passo à frente, diminuindo a distância de forma intimidante. Você é o homem que conseguiu o que nenhum lobista em Brasília conseguiu. Acesso direto e ilimitado ao coração e à conta bancária da Verônica Orlova. Nós sabemos sobre a casa, sabemos sobre a escola e sabemos sobre esse fundo absurdo que ela está criando. O fundo vai ajudar pessoas, Menezes, pessoas
que o seu mundo ignora. Alberto soltou uma risada seca. O fundo vai dilapidar o patrimônio de uma empresa de capital aberto. Verônica está agindo por impulso pós-traumático. Ela não está em sã consciência. E você? Você é o facilitador desse delírio. Estou aqui para lhe fazer uma oferta de saída. Dmitry sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz baixa e controlada. Oferta de saída? Afaste-se, disse Alberto, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Convença-a de que você não pode participar desse projeto. Diga que prefere sua vida simples. Em troca, garantimos que a casa permaneça em seu nome e adicionamos um bônus de silêncio que permitirá que sua filha estude em qualquer universidade da Europa daqui a 10 anos, sem perguntas, sem complicações. Dmitry olhou para o envelope. Por um segundo, a imagem de uma vida sem preocupações financeiras para Lilian passou por sua mente. O conforto, a segurança, o fim do trabalho braçal até a exaustão. Mas então, ele lembrou do olhar de Verônica na noite anterior. Lembrou da solidão dela, da confiança que ela depositara nele. Não por ele ser importante, mas por ele ser honesto. O senhor acha que todo mundo tem um preço, não é? Dmitry perguntou, jogando a estopa suja no chão. A experiência me mostra que sim. Só muda o número de zeros. Dmitry aproximou-se de Alberto. Sua estatura física e a força de quem lidava com ferro o dia todo, tornando-se uma presença esmagadora. Pois a sua experiência falhou hoje. Saia da minha oficina, agora. Pense bem, Gromo. Verônica é instável. Quando esse surto de bondade passar, ela vai te descartar como uma peça velha, e nós estaremos aqui para recolher os cacos. Eu disse para sair. Dmitry repetiu, sua voz agora um trovão contido. Alberto deu de ombros, guardou o envelope e caminhou de volta para o carro. Você é um tolo, Dmitry. Um tolo heróico, mas ainda um tolo. Verônica Orlova destrói tudo o que toca. Você só será o próximo da lista. O carro saiu em disparada, deixando Dmitry sozinho com o cheiro de diesel e uma raiva latente. Ele pegou o telefone e pensou em ligar para Verônica, mas hesitou. Ela já estava sob pressão demais. Ele não queria ser mais um problema na lista dela. Ele precisava ser a solução. Naquela noite, o encontro com Verônica não foi na casa dele. Ela pediu que ele fosse até a sede da empresa, um arranha-céu de vidro no coração financeiro da cidade. Dmitry sentiu-se um peixe fora d'água ao entrar no hall de mármore com suas roupas simples de trabalho. A recepcionista, no entanto, já o esperava com um crachá de acesso especial. O escritório de Verônica ficava na cobertura. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de uma São Paulo iluminada, um oceano de luzes que parecia infinito. Verônica estava de pé diante da janela, observando o movimento lá embaixo. Alberto Menezes foi te ver hoje, não foi? Ela perguntou, sem se virar. Como você sabe? Dmitry perguntou, caminhando pelo tapete felpudo que abafava seus passos. Eu conheço meus tubarões. Eles não conseguem evitar o cheiro de sangue. O que ele te ofereceu? Um futuro para a Lilian. E a chance de eu cair fora antes que você me destruísse. Verônica virou-se lentamente. Ela parecia pequena diante da vastidão da janela, mas seus olhos tinham uma chama que Dmitry ainda não vira. E o que você respondeu? Eu mandei ele sair da minha oficina. Mas ele disse algo que me deixou pensando, Verônica. Ele disse que você está agindo por trauma, que não está em sã consciência. Ela caminhou até sua mesa e serviu 2 copos de água. Talvez ele esteja certo. Talvez a sã consciência seja esse estado de dormência em que eu vivia, onde pessoas eram apenas números e a dor alheia era apenas um ruído de fundo. Se ser consciente significa ser fria e egoísta, então sim, eu perdi o juízo. Dmitry pegou o copo, mas não bebeu. Eu não acho que você enlouqueceu, acho que você acordou. Mas o preço desse despertar vai ser alto. Eles vão tentar tirar tudo de você, Verônica. A empresa, o nome, a reputação. Você está pronta para isso? Se eu tiver que perder a empresa para salvar a minha alma, Dmitry, é uma troca que eu aceito, ela disse com uma calma assustadora. Mas eu não vou perder sem lutar. Amanhã lançaremos o fundo oficialmente. Quero que você esteja ao meu lado. Não como mecânico, não como o homem que me salvou, mas como o diretor operacional da Fundação Orlova. Verônica, eu não sei nada sobre diretoria. Você sabe sobre pessoas.
Ela o interrompeu, aproximando-se e colocando as mãos em seus ombros. Você sabe o que dói nelas. Eu cuido dos papéis e das brigas com os tubarões. Você cuida das vidas. É um trato? Dmitri olhou para aquelas mãos finas e bem cuidadas que agora seguravam suas esperanças. Ele viu a fragilidade que ela tentava esconder e a coragem que ela estava forjando em tempo real. É um trato, Verônica, mas sob uma condição. Se em algum momento eu sentir que estamos perdendo o foco no ser humano para focar no marketing, eu saio e levo minha bússola comigo. Eu não esperava nada diferente de você. O lançamento do fundo foi uma tempestade mediática. Verônica orquestrou tudo com a precisão de um ataque militar. Em vez de uma festa de gala, ela organizou uma coletiva de imprensa no pátio da escola de Lilian, que ainda estava em obras. O contraste entre os ternos caros dos jornalistas e os andaimes da construção era gritante. Dmitri estava lá, de pé, ligeiramente atrás dela. Ele sentia os flashes das câmeras como pequenas explosões. Verônica falava com uma clareza que silenciou os críticos mais ferozes. A Orlov Group não está dando esmolas, ela declarou, olhando diretamente para as lentes. Estamos investindo no capital humano mais negligenciado deste país. Os pais e mães que criam o futuro sozinhos. Estamos criando um ecossistema de apoio que deveria ser a norma, não a exceção. E para garantir que este fundo nunca perca seu propósito, nomeio Dmitri Gromo como seu diretor de operações. Um homem que entende a realidade das ruas melhor do que qualquer um de nós nesta sala. O burburinho foi imediato. Quem era aquele homem? De onde ele viera? As perguntas choveram, mas Dmitri permaneceu em silêncio, apenas observando. Ele viu ao longe o carro de Alberto Menezes estacionado na rua lateral. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram, o trabalho foi exaustivo. Dmitri dividia seu tempo entre a oficina, da qual ele se recusava a sair, pois era seu porto seguro, e as reuniões da fundação. Ele entrevistava assistentes sociais, visitava famílias indicadas e tentava filtrar quem realmente precisava de ajuda. Um desses casos foi o de Mariana, uma jovem mãe de 3 filhos que trabalhava como faxineira em um hospital. Ela estava prestes a ser despejada porque o dono do imóvel queria triplicar o aluguel sem aviso. Dmitri foi até a casa dela, um pequeno cortiço na periferia. Mariana, o fundo não vai apenas pagar o seu aluguel. Ele explicou sentado em um banquinho de plástico, enquanto os filhos dela brincavam ao redor. Nós vamos colocar os nossos advogados para contestar esse despejo abusivo e, enquanto isso, vamos garantir que seus filhos tenham vaga em uma das nossas creches parceiras para que você possa fazer o curso de técnica em enfermagem que você sempre quis. Mariana chorou, não de tristeza, mas de incredulidade. Por que vocês estão fazendo isso? Ninguém nunca me deu nada sem querer algo em troca. Dmitri pensou em Verônica. Porque alguém percebeu que a engrenagem do mundo só funciona se as peças menores também estiverem bem cuidadas. Os meses seguintes testaram os limites da sanidade de Dmitri. A vida dupla que levava, entre o óleo de motor da oficina de Sergei Petrovich e as planilhas de impacto social da Fundação Orlova, começou a cobrar seu preço físico e mental. Ele acordava às 5 da manhã, preparava o café de Lilian, levava-a para a escola agora revitalizada e mergulhava em reuniões que duravam até o meio-dia. Depois, corria para a oficina, onde o trabalho manual servia como uma espécie de meditação necessária para não se perder no mundo de abstrações financeiras de Verônica. Verônica, por sua vez, estava em pé de guerra. A cada nova unidade do Centro de Apoio Imediato que a Fundação inaugurava, uma nova retaliação vinha do Conselho Administrativo. Eles tentaram bloquear transferências de fundos, iniciaram auditorias agressivas e chegaram a vazar histórias distorcidas para a imprensa, sugerindo que o envolvimento de Verônica com o mecânico Salvador era um caso de manipulação emocional. Eles estão tentando nos pintar como um clichê, Dmitri, disse Verônica certa noite, enquanto revisavam os custos de manutenção da unidade de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Dizem que você é o aproveitador e eu sou a herdeira desequilibrada. Eles não conseguem conceber que 2 pessoas de mundos diferentes possam simplesmente querer consertar algo juntas. Dmitri olhou para as mãos,
onde as cicatrizes do acidente ainda eram visíveis sob a sujeira de graxa que nunca saía completamente. Deixe que falem, Verônica. O que importa é que a Mariana já está no 2º mês do curso de enfermagem. O que importa é que o prédio onde ela mora agora tem um contrato de aluguel social garantido pela Justiça. As pessoas que precisam do fundo não leem as colunas de fofoca econômica, mas os investidores leem, ela rebateu com o rosto marcado pelo cansaço. Se eu perder o controle acionário na próxima assembleia, a fundação fica órfã de recursos. Eu preciso que você me acompanhe em um jantar amanhã, um jantar estratégico com o Grupo Cavalcante. Eles são os únicos que podem barrar o movimento do Alberto Menezes. Dmitry hesitou. Ele odiava aqueles eventos. O terno parecia uma armadura que o sufocava, e a conversa fiada sobre taxas de juros o deixava entediado e irritado. Verônica, eu sou péssimo nisso. Vou acabar falando algo que vai espantar esses investidores. Não, ela disse, segurando a mão dele sobre a mesa. Eu preciso que você fale exatamente o que fala para mim. Conte sobre a Mariana. Conte sobre o pai que teve que deixar o filho sozinho em casa porque o patrão não aceitou o atestado médico. Eles precisam de realidade, Dmitry. Eles vivem em uma bolha de números. Você é a agulha que vai estourar essa bolha. O jantar ocorreu em um restaurante nos Jardins, um daqueles lugares onde o silêncio é tão caro quanto o vinho. Os Cavalcante, um casal de septuagenários que controlava boa parte da infraestrutura logística do país, observavam Dmitry com uma curiosidade quase clínica. Então, Sr. Gromo, disse o Sr. Cavalcante, girando a taça de cristal, a Verônica nos diz que o senhor é a alma deste projeto. Mas, do ponto de vista operacional, como o senhor garante que esse investimento não seja apenas um ralo de dinheiro sem retorno? Dmitry respirou fundo. Ele olhou para a Verônica, que assentiu levemente, e depois voltou-se para o empresário. Sr. Cavalcante, eu não entendo de retorno sobre investimento nos termos que o senhor usa, mas entendo de máquinas. Se o senhor tem um caminhão e ignora o barulho que o motor está fazendo, economizando na troca de óleo, o senhor pode ter um lucro maior naquele mês. Mas, eventualmente, o motor vai fundir no meio da estrada. O prejuízo do caminhão parado, da carga perdida e do motor novo vai ser 10 vezes maior do que a manutenção preventiva. O empresário arqueou as sobrancelhas. Prossiga. As pessoas que o fundo ajuda são os motores da sua logística. Elas são os motoristas, os carregadores, os conferentes. Se eles estão em casa desesperados porque não têm onde deixar os filhos, ou se estão trabalhando doentes porque não têm suporte, o seu motor está batendo pino. A Fundação Orlova é a manutenção preventiva da sociedade. Nós garantimos que o motor humano não funda. E isso, no longo prazo, é o que garante que os seus caminhões continuem rodando. Houve um silêncio tenso na mesa. Verônica prendia a respiração. A senhora Cavalcante, que até então estava em silêncio, abriu um sorriso discreto. Uma analogia interessante, Sr. Gromo. Rude, mas eficaz. O jantar terminou com uma promessa de apoio. Verônica e Dmitry saíram para a calçada da rua Oscar Freire, sentindo o ar fresco da noite. Você foi brilhante, ela exclamou, com uma energia que ele não via há semanas. A analogia do motor, Dmitry. Você é um gênio da comunicação e nem sabe disso. Eu só falei a verdade, Verônica. É como eu vejo as coisas. Eles caminharam até o carro de Verônica, mas ela não entrou. Ficou parada, olhando para Dmitry sob a luz amarelada dos postes. A tensão emocional entre eles, que vinha sendo cozinhada em banho-maria por meses, parecia estar atingindo o ponto de ebulição. Às vezes eu esqueço que você me salvou daquele carro, ela sussurrou, aproximando-se. Porque na verdade você me salva todos os dias desde então, de mim mesma, da minha própria dureza. Nós nos salvamos, Verônica. Eu também estava estagnado. Vivia um dia após o outro, sem perspectiva, apenas sobrevivendo. Você me deu um propósito. Ela encurtou a distância entre eles. O cheiro de perfume caro dela se misturava ao cheiro de sabão neutro que ele usava para tirar a graxa das mãos. Verônica tocou o rosto dele, os dedos traçando a linha da mandíbula de Dmitry. Dmitry, eu... Antes que ela pudesse terminar a frase, o telefone de Dmitry tocou. Era Mariana. Ele atendeu imediatamente, pressentindo algo errado. Dmitry, por favor, me ajuda. A voz dela era um misto de choro e pânico.
O hospital. O pequeno Lucas está com uma febre altíssima e eu não consigo vaga na emergência. Estão dizendo que está lotado, que não tem pediatra. Eu não sei o que fazer, Dmitri. Dmitri olhou para Verônica. A bolha de romance e luxo estourou instantaneamente. Onde você está, Mariana? Qual hospital? Ela deu o endereço. Era um hospital público na periferia, conhecido pela precariedade. Estamos indo para lá, não saia daí. Verônica não questionou. Entraram no carro e ela mesma assumiu o volante, dirigindo com a mesma precisão agressiva que usava nos negócios, cruzando a cidade em direção aos bairros que os Cavalcanti nunca visitariam. Ao chegarem ao hospital, o cenário era de guerra. Corredores lotados, pessoas sentadas no chão, o som de tosse e choro preenchendo o ar pesado. Encontraram Mariana em um canto, segurando o filho de 2 anos, que estava apático e vermelho de febre. Dmitri tentou falar na recepção, mas a enfermeira exausta nem sequer levantou os olhos. Ordem de chegada, senhor. Tem 20 crianças na frente. Verônica deu um passo à frente. Ela não gritou, não usou o nome da empresa, não tentou comprar ninguém. Ela apenas observou a desorganização e a falta de recursos. Viu uma maca quebrada em um canto e uma pilha de formulários de papel sendo preenchidos manualmente em plena era digital. Dmitri, ligue para o doutor. Arnaldo, o chefe do setor médico da nossa fundação. Ela ordenou enquanto tirava o tablet da bolsa. Diga para ele mobilizar a nossa rede de hospitais parceiros. Agora, em 30 minutos, uma ambulância particular, financiada pelo fundo, chegou ao hospital público. Lucas foi transferido para uma unidade de alta complexidade. Mariana seguiu com o filho, ainda em choque, mas agora amparada. Dmitri e Verônica ficaram no estacionamento do hospital público, observando o movimento incessante de dor que entrava e saía por aquelas portas. Isso não para, não é? Ela perguntou a voz baixa. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, com todas as fundações, a fila nunca termina. Não para. Dmitri concordou, sentindo uma exaustão profunda. Mas para o Lucas, a fila parou hoje, e isso é o que conta. Não podemos consertar o mundo inteiro, Verônica, mas podemos consertar uma vida por vez. Eles voltaram para o centro da cidade em silêncio. A epifania daquela noite foi amarga. Eles perceberam que o fundo de apoio não era apenas uma solução logística, era um buraco sem fundo de necessidades humanas, e que, para manter aquela estrutura funcionando, eles teriam que lutar contra forças muito maiores do que alguns acionistas gananciosos. Na semana seguinte, a retaliação final de Alberto Menezes chegou. Ele não tentou apenas tirar Verônica da presidência. Ele entrou com uma ação judicial questionando a integridade da Fundação Orlova, alegando desvio de finalidade e má gestão de recursos para beneficiar contatos pessoais da diretoria. O caso Mariana e a transferência de Lucas foram usados como prova de uso indevido de ativos da empresa para fins particulares. A notícia saiu na capa dos principais jornais. Escândalo na Fundação Orlova. CEO usa recursos da empresa para favorecer amigos. A sede da empresa foi cercada por jornalistas. Verônica foi aconselhada pelos seus advogados a se manter em silêncio. Mas ela nunca fora boa em seguir ordens. Eles querem que eu me esconda, Dmitri, ela disse, andando de um lado para o outro em sua sala, que agora parecia uma jaula de luxo. Querem que eu peça desculpas por salvar a vida de uma criança. O que você vai fazer? Dmitri perguntou. Ele mesmo estava sendo perseguido por repórteres na oficina, o que forçara Sergei a fechar as portas temporariamente. Vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vou abrir os livros. Tudo. Cada centavo, cada atendimento, cada vida que tocamos. Se eles querem transparência, vão ter uma catarata dela. Verônica convocou uma live nas redes sociais, ignorando a assessoria de imprensa. Ao lado de Dmitri, ela apresentou dados brutos. Milhares de horas de consultoria jurídica gratuita, centenas de vagas em creches, dezenas de cirurgias e tratamentos financiados. Estão me acusando de usar a empresa para fins particulares, ela disse para a câmera com uma calma glacial. E eles estão certos. Ajudar a Mariana e o Lucas foi um ato particular de humanidade. E se os acionistas acham que salvar uma vida é um prejuízo aceitável, então eles estão na empresa errada.
Eu não estou aqui para pedir desculpas. Estou aqui para convidar outros empresários a serem imprudentes como eu. A reação foi inesperada. Em vez de uma queda nas ações, houve uma onda de apoio popular. Clientes da Orlov Group começaram a postar fotos usando a hashtag #EmoEmpresaComAlma. O movimento de Alberto Menezes começou a ruir por dentro, à medida que outros conselheiros, temendo a reação do público, mudaram de lado. No entanto, a vitória teve um custo pessoal. A pressão constante corroeu a saúde de Verônica. Ela desenvolveu uma gastrite nervosa severa, e as crises de pânico voltaram com força. Certa noite, Dmitry a encontrou caída no chão do escritório da fundação, incapaz de respirar. Ele a pegou nos braços e a levou para o sofá. Respira, Verônica, olha para mim. Eu estou aqui. Eu não consigo. Dmitry, é demais. Ela arquejava. Eu não sou o que eles pensam. Eu sou apenas aquela menina que fugiu do orfanato e continua fugindo. Você não está mais fugindo, ele disse, segurando o rosto dela com as duas mãos. Você parou e enfrentou. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Mas você não pode carregar o mundo nas costas. O fundo já tem pernas próprias agora. O Dr. Arnaldo, a equipe jurídica, as assistentes sociais, eles sabem o que fazer. Você precisa descansar. Ele a levou para a casa dele. Verônica passou uma semana dormindo no quarto de hóspedes, sendo cuidada por Lilian, que trazia desenhos e remédios feitos de água com açúcar, e por Dmitry, que preparava canjas e chás. Foi nessa semana de quietude que a relação deles se transformou definitivamente. Longe dos flashes, dos tribunais e das planilhas, eles se tornaram apenas um homem e uma mulher, tentando encontrar um equilíbrio. Você sabe que eu nunca vou ser uma pessoa comum, não é? Verônica perguntou uma tarde enquanto observavam Lilian brincar no quintal. Eu sempre vou ter essa necessidade de controle, esse impulso de lutar. Eu sei, Dmitry sorriu. E eu sempre vou ser o mecânico que se preocupa com o barulho do motor. A gente não precisa ser comum, Verônica. A gente só precisa ser real um para o outro. A fundação continuou a crescer, mas de uma forma mais orgânica. Verônica aprendeu a delegar, e Dmitry tornou-se a voz da consciência do projeto, garantindo que a burocracia nunca sufocasse o atendimento humano. O final dessa jornada não foi um casamento de conto de fadas em uma catedral, nem uma fortuna multiplicada. Foi algo muito mais brasileiro e autêntico. Um churrasco no domingo na laje da nova sede da fundação, onde Mariana, agora enfermeira estagiária, trazia o pequeno Lucas, saudável e barulhento, para brincar com Lilian. Verônica, vestindo uma roupa simples, virava as carnes na churrasqueira sob a supervisão divertida de Dmitry. O alho, Verônica, não esquece o alho, ele brincava. Eu sei, Dmitry. Eu aprendi. O tempo é o segredo, lembra? Eles se olharam, um olhar que carregava a memória da chuva, do fogo, do tribunal e da cura. Não havia promessas de felizes para sempre, porque a vida real na periferia de São Paulo não permite tais ilusões. Mas havia a certeza de que, enquanto houvesse um motor batendo pino ou uma vida em perigo, eles estariam lá, juntos, com as mãos sujas de graxa ou de papel, mas com o coração finalmente em paz. O acaso os unira pelo trauma, mas a persistência no bem os mantivera conectados. E no final a maior riqueza que Verônica Orlova descobriu não estava nos cofres da sua empresa, mas na capacidade de sentar-se à mesa com pessoas que a amavam, não pelo que ela possuía, mas pelo que ela se tornara. Dmitry olhou para o céu onde os aviões riscavam o azul de São Paulo e sentiu que a engrenagem do seu destino, finalmente, estava rodando sem nenhum ruído estranho. Estava perfeita. A calmaria do churrasco na laje era um interlúdio necessário, mas a vida em São Paulo nunca permitia que o silêncio durasse muito tempo. Dmitry observava Verônica rir com Mariana, uma cena que meses atrás seria inimaginável. O sol da tarde começava a declinar, tingindo os prédios ao redor com um tom alaranjado que lembrava o fogo, mas que agora trazia apenas paz. Contudo, ele notou quando o celular de Verônica, que permanecia em um canto da mesa, vibrou. Ela não o pegou, fiel à promessa de desconexão, mas o brilho persistente da tela indicava algo urgente. Dmitry aproximou-se. Ele sabia que, por trás da fachada de filantropia e das vitórias judiciais,
A estrutura da Orlov Group ainda era um ninho de escorpiões. Alberto Menezes não fora derrotado. Ele fora apenas contido. Verônica. Dmitry chamou baixo, tocando-lhe o ombro. Seu telefone. Acho que não é apenas um relatório de vendas. Ela suspirou, o sorriso desaparecendo gradualmente enquanto pegava o aparelho. Dmitry viu a expressão dela endurecer, a mandíbula travando daquela forma que ele aprendera a reconhecer como o prelúdio de uma tempestade. O que houve? Perguntou ele. O conselho de administração. Ela murmurou, os olhos correndo pelas mensagens. Eles acabaram de votar uma cláusula de barreira. Estão tentando asfixiar o fundo através de uma manobra contábil. Alegam que a manutenção das creches está gerando um passivo trabalhista que ameaça a saúde financeira da holding. Querem fechar 2 unidades até o fim do mês sob pretexto de reestruturação de eficiência. Dmitry sentiu um nó no estômago. Aquelas creches eram o coração do projeto. Sem elas, mães como Mariana perderiam o suporte necessário para continuar estudando ou trabalhando. Eles não desistem, não é? Dmitry comentou, sentindo a raiva borbulhar. Eles não entendem nada além de dividendos, Dmitry. Para eles, uma criança bem cuidada é um custo fixo que não gera lucro imediato. Naquela noite, após os convidados irem embora, a cozinha da casa de Dmitry tornou-se novamente o centro de operações. Lilian já dormia, e o silêncio da casa era preenchido apenas pelo som do notebook de Verônica e pelo riscar da caneta de Dmitry em seu bloco de anotações. Se eles cortarem o repasse direto da Orlov Group, quanto tempo o fundo sobrevive com as doações externas que conseguimos? Dmitry perguntou, debruçado sobre os números. 3 meses, talvez 4 se cortarmos a assistência jurídica. Verônica respondeu, sem tirar os olhos da tela. Mas a assistência jurídica é o que garante que essas pessoas não sejam esmagadas pelo sistema. Se cortarmos isso, o fundo vira apenas uma creche comum. Perde a alma. Dmitry levantou-se e começou a andar pela cozinha pequena. A luz fluorescente piscava levemente, um lembrete de que a fiação daquela casa, embora agora sua, ainda precisava de reparos. Precisamos de independência, Verônica. O fundo não pode ser um apêndice da Orlov Group. Enquanto ele estiver ligado à sua empresa, eles terão uma corda no seu pescoço. Eu sei disso, Dmitry, mas para tornar o fundo autossustentável, precisaríamos de um aporte maciço de capital que eu não tenho disponível agora. Meus bens estão quase todos em ações, e se eu tentar vendê-las em massa, o preço cai e o conselho usa isso para provar minha gestão temerária. Dmitry parou diante da janela, olhando para o reflexo de ambos no vidro. Ele era um mecânico. Ele sabia que quando uma peça estava causando curto-circuito no sistema inteiro, ela precisava ser isolada ou substituída. E se a gente mudasse o modelo? Ele sugeriu, voltando-se para ela. Em vez de apenas gastar o dinheiro da empresa, e se o fundo gerasse sua própria receita? Verônica franziu o senho. Como? Somos uma organização sem fins lucrativos. O projeto de Itaquera. Dmitry apontou para uma das planilhas. Temos o galpão onde funciona a creche. O espaço é enorme, e metade está subutilizado. Eu andei conversando com os pais de lá. Muitos são mecânicos, marceneiros, costureiras. Eles têm o talento, mas não têm as ferramentas nem o espaço. E se transformássemos parte das unidades do fundo em cooperativas de trabalho? O fundo fornece o espaço e a consultoria, e uma porcentagem da produção volta para manter a creche. Verônica parou de digitar. O cérebro dela, treinado para identificar oportunidades de mercado, começou a processar a ideia com uma velocidade vertiginosa. Um ecossistema circular, ela sussurrou. Não estaríamos apenas dando o peixe, estaríamos criando a lagoa. Os pais trabalham lá mesmo, perto dos filhos, e o lucro da cooperativa sustenta a estrutura social. O conselho não poderia alegar passivo se a unidade fosse lucrativa por si só. Exatamente. E mais, o mercado adora produtos com causa. Móveis feitos por pai solo, uniformes costurados por mães da comunidade, o valor agregado seria imenso. Verônica levantou-se e abraçou Dmitry com uma força que o pegou de surpresa. Você é brilhante, Dmitry. Eu passo a vida em reuniões com consultores de Harvard e ninguém nunca me trouxe uma solução tão orgânica.
É apenas bom senso, Verônica, coisa de quem já teve que improvisar peça de carro com arame para chegar em casa. Nas semanas seguintes, o projeto das cooperativas começou a ganhar forma. Dmitry passou a viajar entre as unidades do fundo, não mais como um fiscal, mas como um mobilizador. Ele conversava com os pais, identificava talentos e organizava as oficinas. No entanto, a pressão de Alberto Menezes atingiu um novo nível. Ele percebeu que a manobra contábil não seria suficiente para deter Verônica. Então ele apelou para o ataque pessoal mais baixo. Um domingo de manhã, Dmitry foi surpreendido por uma notificação em seu celular. Um vídeo estava circulando nos grupos de investidores e em portais de notícias sensacionalistas. Era uma gravação de segurança de um hotel de luxo, de meses atrás, editada para parecer comprometedora. Mostrava Dmitry e Verônica entrando em um elevador. O áudio, distorcido, sugeria que Dmitry estava chantageando-a com informações sobre o acidente para obter cargos e a escritura da casa. Dmitry, você viu isso? A voz de Verônica ao telefone estava trêmula, algo raro. Vi. É montagem, Verônica. Aquela noite fomos encontrar o investidor que estava hospedado lá. Eu sei que é montagem, mas a narrativa que eles criaram é convincente para quem quer acreditar no pior. Estão dizendo que eu sou vítima de extorsão e que o fundo é um esquema de lavagem de dinheiro para o seu clã. Dmitry, a Polícia Civil abriu um inquérito de averiguação. Dmitry sentiu o chão fugir. Ele nunca tivera problemas com a justiça. Sua vida fora pautada pela honestidade bruta. A ideia de que sua filha pudesse ver o pai sendo chamado de criminoso na televisão o aterrorizava. O que a gente faz? Perguntou ele, a voz falhando pela primeira vez. Eu vou para a delegacia prestar depoimento voluntário. Meus advogados já estão lá. Mas, Dmitry, eles vão te chamar também. E eles vão tentar te quebrar. Eles vão oferecer acordos para você dizer que eu te forcei a fazer parte disso ou que você me enganou. Eles querem nos separar para nos derrubar um de cada vez. Eles podem tentar o que quiserem. Dmitry respondeu, recuperando a firmeza. Eu não sou um homem de muitas palavras, mas eu não minto. E eu não traio. O depoimento de Dmitry durou 6 horas. Ele foi submetido a perguntas agressivas sobre sua renda, sobre como conheceu Verônica e sobre os detalhes da noite do acidente. Alberto Menezes contratara investigadores para vasculhar cada multa de trânsito que Dmitry já levara na vida. Senhor. Cromo, disse o delegado jogando uma pasta sobre a mesa. O senhor admite que recebeu um imóvel de alto valor da senhora Orlova sem nenhum pagamento financeiro em troca? Admitir? O senhor faz parecer um crime. Dmitry retrucou, mantendo o contato visual. Eu salvei a vida dela. Ela quis garantir que minha filha tivesse um teto. É uma doação legalizada, documentada e com os impostos pagos. O senhor tem o documento aí na sua frente. Mas e as transferências para a conta da cooperativa de Itaquera? Nossos peritos dizem que o senhor tem autonomia total sobre esses valores. Autonomia para comprar máquinas, tecido e madeira. Cada centavo é registrado. As notas fiscais estão anexadas ao relatório mensal da fundação. Se o senhor encontrar R$1 desviado para a minha conta pessoal, eu mesmo me algemo agora. Dmitry saiu da delegacia exausto. A imprensa o aguardava na porta, mas ele não disse uma palavra. Ele apenas caminhou até seu carro velho, que ele fazia questão de manter como um lembrete de quem era, e dirigiu até a escola de Lilian. Ao chegar, ele viu Verônica esperando por ele no portão. Ela parecia ter envelhecido 5 anos em um dia, mas havia uma luz de orgulho em seu olhar. Alberto Menezes cometeu um erro fatal, ela disse quando ele se aproximou. Qual? Ele esqueceu que, ao envolver a polícia, ele deu à justiça o poder de auditar não apenas o fundo, mas a origem dos ataques contra nós. Meus investigadores cibernéticos rastrearam o pagamento pelo vídeo editado. O dinheiro saiu de uma conta nas Ilhas Cayman, vinculada a uma das empresas de fachada do próprio Alberto. Ele não apenas nos atacou, ele usou dinheiro da Orlov Group para cometer um crime de calúnia e difamação. Isso significa que eu tenho provas para uma ação de destituição por justa causa contra ele e qualquer um que o tenha ajudado. O jogo virou, Dmitry. Eles tentaram usar a lei contra nós, e a lei acabou de se tornar nossa maior aliada. A batalha final ocorreu na Assembleia Geral de Acionistas 1 mês depois. Verônica não foi vestida como uma executiva agressiva.
Ela foi de branco, uma escolha simbólica de transparência. Dmitry estava lá, sentado na galeria de observadores. A apresentação de Verônica foi devastadora. Ela não falou de números no início. Ela mostrou um vídeo das cooperativas funcionando. Mostrou as crianças nas creches. Mostrou Mariana recebendo seu diploma de técnica de enfermagem. E então, ela jogou as provas dos crimes de Alberto Menezes nos telões gigantes da sala de conferências. Senhores acionistas, a voz dela ecoou firme e cortante como cristal. Vocês podem escolher manter no conselho homens que usam o seu dinheiro para forjar provas e destruir reputações, ou podem escolher o futuro que estamos construindo. Um futuro onde o lucro não é o fim, mas o combustível para uma sociedade mais justa. A Orlov Group hoje é mais do que tijolos e vidro. Ela é esperança. E eu não vou deixar que ninguém apague essa luz. A votação foi esmagadora. Alberto Menezes foi destituído e processado criminalmente. A Fundação Orlova recebeu autonomia total e um fundo de dotação permanente. A saída daquela assembleia foi o verdadeiro clímax da jornada deles. Não houve fanfarras, apenas o silêncio do fim de uma guerra exaustiva. Eles caminharam até o estacionamento, onde o carro de Dmitry estava parado ao lado do sedã de luxo de Verônica. Acabou, ela disse, encostando-se no carro dele. Acabou a guerra. Agora começa o trabalho de verdade, ele respondeu sorrindo de canto. Dmitry, eu estive pensando sobre o que você disse naquela noite, sobre não ser uma pessoa comum. Eu percebi que você tinha razão. Eu nunca vou ser comum, mas eu descobri que ser extraordinária sozinha é uma maldição. Eu preciso de alguém para me lembrar de olhar para o alho no arroz. Dmitry aproximou-se. A distância entre eles, que antes era medida por milhões de reais e abismos sociais, agora era inexistente. Ele a beijou. Um beijo que selava não um contrato, mas uma parceria de almas que haviam sobrevivido ao fogo e à lama. Eu não vou a lugar nenhum, Verônica. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Alguém tem que garantir que esse motor continue rodando direito. A vida seguiu seu curso. A fundação tornou-se referência internacional em economia circular e impacto social. Dmitry continuou na oficina de Sergei aos sábados, por prazer e para manter o pé no chão, enquanto de segunda a sexta ele era o pilar operacional da Fundação Orlova. Lilian cresceu, vendo que o mundo pode ser duro, mas que a bondade, quando aliada à coragem, é uma força imparável. Ela tinha 2 pais. O biológico, que a ensinou a trocar um pneu, e a figura materna de Verônica, que a ensinou que uma mulher pode liderar impérios sem perder a compaixão. Em um final de tarde, na laje da fundação em Itaquera, Dmitry e Verônica observavam o pôr do sol sobre a periferia. O som das máquinas da cooperativa no andar de baixo misturava-se ao riso das crianças no pátio. Não era um final de filme de Hollywood. Era a realidade brasileira. Complexa, barulhenta, cheia de desafios, mas imensamente vibrante. Sabe o que eu lembrei agora? Perguntou Verônica, encostando a cabeça no ombro dele. O quê? Daquela primeira manhã. Quando eu te perguntei se você lembrava da noite anterior, Dmitry sorriu, lembrando-se da confusão e da dor de cabeça daquele dia. Eu respondi que não lembrava. Mas a verdade, Verônica, é que eu lembro de cada segundo. De como o fogo era quente, de como você parecia leve nos meus braços, e de como eu soube, naquele exato momento, que minha vida nunca mais seria a mesma. Verônica apertou a mão dele. Ainda bem que você parou o carro, Dmitry Gromo. Ainda bem que você não desistiu de mim, Verônica Orlova. O sol mergulhou atrás do horizonte, e as luzes da cidade começaram a acender, uma a uma. Para cada luz, havia uma história, uma engrenagem, uma luta. E para Dmitry e Verônica, finalmente, havia o amanhã. Não como uma ameaça, mas como uma página em branco, pronta para ser escrita com a tinta da honestidade e o suor do trabalho compartilhado. Eles desceram as escadas juntos, deixando para trás o luxo dos arranha-céus para mergulhar no coração pulsante do povo que eles haviam escolhido proteger. Pois a verdadeira nobreza, como Dmitry aprendera na oficina e Verônica no tribunal, não está no que você acumula, mas no quanto de si mesmo você é capaz de dar para que o motor da vida de outra pessoa não pare de bater. A história deles não era sobre dinheiro ou heróis,
Era sobre o acaso que vira destino e sobre a coragem de ser humano em um mundo que, tantas vezes, prefere ser apenas eficiente. E assim, entre o óleo e o mármore, eles encontraram o que sempre buscaram: um lugar para chamar de lar, e alguém com quem dividir o peso e a beleza de estar vivo.